Glória a Deus, Shalom, bom dia, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí no Oséias da manhã, que agora só tem de manhã mesmo, na contagem do Homer, e hoje nós vamos falar a respeito de procrastinação. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer e te louvar por estarmos aqui na tua presença nesta manhã. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, por tudo que o Senhor tem operado nas nossas vidas e nos trazido de entendimento, de livramento, de avanços, de libertações, de curas. Pai, em nome de Jesus, continue operando a nosso favor, por favor, que nós não deixemos de buscar ao Senhor e nos posicionemos, Pai, para glorificar e exaltar o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Eu quero agradecer aí pelas orações, pelo apoio, pelo incentivo desses dias que nós estivemos ali na cidade de Pomodoro para estarmos cultuando ao Senhor, Shalom ao dia, para estarmos aprendendo mais um pouco da palavra e estarmos ali acessando coisas da parte do Senhor ali através das ministrações, através das orações, das leituras que nós vamos fazendo. Aprendam uma coisa, irmãos, a observação ela nos ajuda demais. Eu aprendo muito por observação. Então, se você não tem esse hábito, se você não tem isso naturalmente na tua vida, procure se concentrar nisso, comece a exercitar isso, observe, porque na observação você aprende muito o que fazer, o que não fazer. Então, ali na igreja, observando, a gente aprende a respeito de liturgia, a respeito de coisas que vão acontecendo e que você vai passando por um filtro e você fala, ó, isso aqui não é legal, isso aqui é legal, vamos fazer isso aqui, não vamos fazer isso aqui. Não é por imitação, não é por inveja, não é por nenhum tipo de comparação que nós falamos esses dias, mas é por um aprendizado mesmo. É por algo assim que você... Porque às vezes você... uma tarefa simples que você se mata. Se você observar, você resolve o teu problema muito rapidamente. Porque o que acontece? No procedimento, você vê uma manifestação de inteligência e uma manifestação de falta de inteligência. O meu avô mesmo, ele falava assim, me dá... Esse é outro avô, esse aí não é aquele avô famoso. Mas o meu avô, pai da minha mãe, ele falava assim, me dá uma alavanca e eu removo o mundo. Então, porque antigamente, na parte de açougue, os balcões, as geladeiras, as coisas que eram usadas era muito pesado. Hoje ainda é, mas antigamente era mais ainda, porque os materiais eram mais brutos, mais rústicos. Hoje tem muita coisa leve, hoje tem muita coisa resistente, mas que é leve. Mas antigamente sinônimo de resistência também era sinônimo de peso. Então, se você pegar uma uma geladeira aí de para 1.000 quilos de carne, para você mexer com aquilo era uma coisa absurda. E às vezes estava lá 5, 6, 7, 8 homens se matando para mudar essa geladeira 1 metro para frente. Meu avô falava assim, gente, para um pouquinho. Ele ia atrás, arrumava uma alavanca, uma madeira grande, apoiava ali embaixo, levantava e ele levava sozinho aquele negócio para frente. Depois ele pedir desculpa ainda. Por quê? Porque é uma coisa que está ali, está empreendendo muita força, vai levar a geladeira no lugar? Vai. Vai resolver o problema? Vai, mas pode se machucar, vai gastar mais tempo, vai sofrer. E então você observando, e eu observava aquilo, observava tantas coisas que a gente vai, Shalom, bom dia, e a gente vai vendo. Então aprenda a pura observação. Isso é algo muito importante. Amém? Então, mais uma vez, muito obrigado, foi tudo uma benção. Minha mãe falou que tiveram 3 acidentes aí com, acho que dois com avião e dois com aviões e um com helicóptero, né? Essa semana no Brasil. E ela falou que ficou lá orando, ela falou assim, ó, graças a Deus vocês chegaram, porque essa semana não está muito bonito o negócio de avião, não. Então, eu creio que Deus tem livramento, tem aí a, aquilo que Ele tem liberado sobre as nossas vidas. Foi tudo muito bom lá. Graças a Deus por isso. Amém? Outra coisa que eu queria falar, antes de nós entrarmos aqui na procrastinação, eu estava orando aqui, eu me lembrei de um testemunho do apóstolo Estevão Hernandes, há um bom tempo atrás já, quando ele volta a tocar, se eu não me engano, é trompete que ele toca. E num culto, numa abertura lá de uma gravação de um CD deles, ele ia voltar a tocar. E aí, antes um pouquinho dele voltar a tocar, ele fala assim: eu vou voltar a tocar porque eu aprendi que homem é homem
e Deus é Deus. Então, cuidado para você não misturar, para nós não misturarmos os homens com Deus, porque isso nos paralisa. Ele parou de tocar aquele instrumento, eu não sei por quantos anos, por causa dos homens. Ele não conta o porquê, pelo menos naquele dia. Se falaram que ele não tocava bem, se falaram que era muito alto, muito baixo, que não servia para nada, eu não sei o que aconteceu. Mas eu só sei que por causa dos homens, ele parou de tocar, ele parou de louvar a Deus, ele parou de liberar frequências do mundo espiritual a favor de Deus, num dom que Deus deu para ele, por causa de uma voz ou de umas vozes humanas. Cuidado para as vozes humanas não silenciarem o instrumento que você é em Deus. Homem é homem, Deus é Deus. Então presta atenção nisso. Não misture nunca. Ah, mas minha mãe, minha avó, minha irmã, meu tio, meu pai, meu pastor, não interessa. É homem, irmãos. Come arroz e feijão que nem você, tem falha, tem problema, tem pecado, porque depois o desdobramento disso ainda vai muito longe. Porque geralmente quando uma pessoa nos silencia, nós entramos também no campo da comparação, entramos também no campo do julgamento, entramos num monte de coisa. Preste atenção quando você foi silenciada ou silenciado por alguma atitude de alguma pessoa, se você não começa a se comparar e você se acha melhor que ela. Como que pode fazer isso comigo? É da minha família, me conhece, estou na igreja há não sei quantos anos, como que o pastor falou isso, como que aquela irmã falou isso, eu não falaria isso, eu não faria dessa maneira, eu não sei se é assim, eu não sou desse jeito, e você daqui a pouco está caindo no mesmo buraco, fazendo igual ou pior. Então, homem é homem, Deus é Deus. Não se esqueça disso, por favor, que ele vai ser muito importante na nossa jornada em todo o tempo. Talvez você não está passando por isso hoje, mas você pode passar por isso daqui a pouco. Alguém pode te trazer uma decepção, trazer uma palavra, trazer algo que você não vai gostar nem um pouquinho, e você vai. O próximo passo, sem exceção, paralisia. Quando as pessoas se levantam, elas fecham a porta para você não avançar. Então ela fala que você não prega, eu não gosto da sua pregação, e aquilo você se renuncia. Então não vou pregar mais. Então não vou louvar mais. Então não vou mais fazer isso ou aquilo. E de repente, naquele lugar, está ali a sua oportunidade de avanço, de crescimento, de libertação. Você deixa de fazer a tua chamada, pastora Sônia Bispo, aleluia, glória a Deus. Você deixa de fazer a tua chamada, você silencia aquilo que você é em Deus por causa de uma voz humana. Então você está pecando, eu estou pecando em muitas coisas. Estamos desprezando a voz de Deus que mandou você fazer, estamos ouvindo a voz do homem que não tem nada a ver com a tua vida no sentido de te coordenar, e isso vai fazer mal para a nossa jornada. Amém, irmãos? Então vamos lá para procrastinação em nome de Jesus. Shalom, pastora, buenos dias. A procrastinação, então, ela vai fazer o quê? Ela vai fechar portas, ela vai irritar quem está esperando algo de você, ela vai fazer com que você perca oportunidades, que você se sinta inútil, preguiçoso, inadequado para muitas funções. E o procrastinador, por observação, aqueles que falam, eu sou procrastinador, procrastino. Aí você observa qual é uma outra marca. Ele só faz o que realmente interessa para ele. Esses tempos atrás eu tenho uma pessoa, a gente estava lá, eu estava na casa deles lá, e a esposa dele pediu oração para mim. Acho que eu já até contei isso aqui, mas vai servir de novo. Aí ora porque ele está com déficit de atenção. Aí eu falei, me explica como que funciona. Ele está aqui, nós estamos lá no quarto, que a casa deles é bem grande, tem o escritório deles do lado, Shalom, bom dia, pastora Margarida. E aí eu peço para ele, busca meu óculos lá no escritório. Aí ele vai. Aí passa 40 minutos, ele não volta, eu vou atrás, ele está mexendo no carro, ele está varrendo alguma coisa, tá. Aí meu óculos, nossa, esqueci. Aí eu vou lá, pego o óculos e volto. Isso está acontecendo muito, eu queria que você orasse por ele. Falei, entendi. Falei, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando o irmão dele liga ou manda uma mensagem falando que chegou uma peça do carro, chegou alguma coisa lá na casa dele, que é mais longe ainda, e ele sai daqui, da mesma situação, sai do quarto para ir lá buscar, ele também enrosca no meio do caminho ou ele já vai lá, busca e traz? Não, aí ele já vai lá, busca e volta.
Falei, irmã, então eu não vou nem orar por isso daí, porque ele não tem déficit de atenção, ele tem déficit de interesse. É uma outra situação. Porque o que interessa para ele, ele vai lá, busca e traz. Agora, buscar o teu óculos não interessa para ele. Ele tem outros interesses no meio do caminho que são mais importantes do que buscar o óculos para você. Aí ela olhou assim e falou assim: Ah, olhou para o marido e falou para ele: Alexandre, olha isso, então você não se interessa pelas minhas coisas? E eu não sei, acho que não deu briga lá não, mas você entende o que eu estou falando? Então, a procrastinação ela vai ser a mesma coisa. Você observa a pessoa falar, eu procrastino, eu acabo sendo preguiçoso. Mas aí você olha e fala assim, cara, mas a hora que interessa, a hora que fala que tem um dinheirinho no banco para buscar e tem que ser tal hora ou tal dia, quando tinha que ir no banco, né? Agora não precisa ir mais, tá lá no banco certinho. Mas quando é para lavar louça, quando é para fazer outro trabalho, quando é para ler a Bíblia, aí procrastina, tem preguiça. Então tem aquela coisa de ter aquela marca mesmo? É de verdade? Amém. Mas nós vamos ter que sondar isso daí e fazer uma separação. Porque se nós conseguimos ir lá no banco, se nós conseguimos ir fazer o que nos interessa em tantas áreas da nossa vida, e por que que a gente só procrastina aquilo que realmente a gente não quer fazer? Então é procrastinação ou é uma outra coisa? Que a palavra que me veio aqui na mente agora não é bom falar. O que realmente você é? O que realmente eu sou? Entendeu? Nós vamos ter que analisar isso aí, porque se você faz o que te interessa, você cumpre certinho, então fica meio estranho. Porque eu tenho que ver uma coerência no comportamento do começo ao fim em todas as situações. Quando eu era atormentado, então o que acontece? Eu tinha uns surtos de algumas coisas, só que eu tinha uns surtos de coisas que não me interessavam e também de coisas que me interessavam. Eu me lembro uma vez que a gente foi no shopping, tinha uma promoção lá, um negócio, umas camisas, umas coisas muito interessantes. Eu entrei na loja, o vendedor veio me atender, quando ele abriu a boca, aquilo me mudou totalmente por dentro. Falei para minha esposa, vamos embora? Não compra, falei para ela, vamos embora? E saí da loja. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, eu não vou conseguir ser atendido aqui. Sim, mas a camisa é bom para você. Eu falei, não, não quero ver. Vou embora, vamos embora. E deixei as camisas lá. Surtei. Hoje eu não faria isso. Hoje, mesmo que a voz dele, ou que, sei lá, o que me tirou do prumo aquele dia, porque qualquer coisa me tirava do prumo também, aí eu ia vencer isso, comprar minha camisa e ir embora. Mas aí agora também tem que ser para fazer isso nas outras coisas, que eu não vou ter lucro, que eu não vou levar nenhum tipo de benefício, que não vai ser bom para mim. Então tem que ter uma coerência. Qualquer coisa na tua vida não tem importância. Vamos trabalhar com qualquer coisa. Ah, eu minto. Ah, eu não pago minhas contas em dia. Ah, eu não faço. Tá, vamos trabalhar, vamos tratar isso aí. Mas é do começo ao fim? Você realmente é assim? Ou você é sempre tendencioso? Ah, só tem aqui R$ 600 na conta. Tem o meu cartão para pagar e tem o da minha esposa. Eu pago o meu. Deixo da minha esposa. Se sujar o nome é o dela. Então você está sempre assim? Então tem um probleminha aí. Porque o seu você paga. A sua parte você vê. Certa feita no ministério que eu congregava, tinha um monte de coisa para fazer lá, para pagar, e o dinheiro estava faltando quase a metade. O líder do ministério sentou comigo e falou assim: faz uma lista para mim aqui, ó, dos compromissos que eu assumi e dos compromissos que você assumiu. Eu peguei inocentemente, né? Tinha que fazer também, fiz a lista. As duas listas e passei. Aí falou assim: ó, o dinheiro dá para pagar essa lista aqui? Falei, dá e sobra um pouquinho. Falei assim, então paga todos esses compromissos aqui que eu assumi na cidade. E o seu você vai justifica, vai dar satisfação que vai pagar mais para frente. Como que o liderado se sente? Como que você se sentiria se eu falasse para você assim, Daiane, faz a lista de tudo que você assumiu no seu nome e tudo que eu assumi no meu. A Daiane vai e faz. Apóstolo, está aqui, ó. Tem R$ 3.500 assumido no meu nome e R$ 3.500 no seu. Quanto a gente tem de dinheiro, irmã? Tem 4.100. Tá, então paga tudo que está no meu nome, porque eu preciso ficar bonito na foto,
Eu não fico devendo nada, eu não atraso conta, porque eu sou o apóstolo Alexandre, e você paga 600 das suas contas, da sua parte, alguma conta que der certo, e os 2.900 que você vai ficar devendo, você vai de porta em porta, que em Duartina naquela época era assim, era tudo comprado ali no fio do bigode, né? Você vai de porta em porta, ó, tá atrasado, entendeu? Vai justificar lá o teu nome. Você tá devendo, mas eu não. É. Você entendeu? Então, por quê? Então, o que que teria que fazer? O que que eu faria como pai? Eu pago a conta do Matheus, ou eu pago uma conta sua e vou resolver a minha. Sou pai. Eu vou lá, falar assim, ó, tá atrasado, vê o juro, vê o dia, eu vou te pôr, eu vou poder te pagar daqui tantos dias. Mas eu vou pagar a conta do meu filho. Eu vou preservar o meu filho. Eu vou guardar o meu filho o máximo possível. Porque eu sou pai. Mas aquela liderança, ela vai. Então, o que que isso causa? Então, uma outra medida, eu pago metade da minha e metade da Daiane. Também seria uma coisa justa. Irmã, faz o seguinte, pega esses R$ 4.100 aí, ó, e você paga 2.050 da minha parte, 2.050 da sua. Aí eu vou lá justificar um pouco da minha, você justifica um pouco da sua e a gente vai tocando o barco. Tá bom, irmã? Beleza também, é uma coisa justa. Eu não faria isso. Eu pagaria toda a conta dela e iria justificar a minha. Porque aí eu vou ter que segurar esse rojão aí. Então, cuidado para você não entrar num ambiente de dois pesos e duas medidas. Porque é sempre pro lado do outro. A bomba vai estourar, top, lá na mão do Fredinho, na mão da Margarida, da Sônia, da Mara, da Conceição, da Daiane e para quem mais está aqui. A bomba estoura na mão dos outros, nunca na sua. Então você é sempre o espertão da situação. Se não tem para pagar tudo, você paga a sua. Se não tem para comer tudo, você come o seu. Se não tem. Você entendeu, irmãos? Então é sempre essa forma. Então, todos os assuntos que nós vamos tratar aqui, faça uma sondagem se realmente você é procrastinador, se você é tudo que a gente vai falar aqui, já falou esses dias, ou se você se faz, ou se você é conveniente e você se esconde atrás da procrastinação. Porque talvez estejam te observando também. Você está ferindo a tua esposa com isso. Você entende? Você está ferindo o teu esposo com isso. Você tá, o maior pedaço é o meu. Então, sempre a vantagem é da pessoa. Ela está sempre naquele ambiente. E ela se arroga disso. O espertão, ele se acha o último fósforo da caixinha. Como eu ensinei para a minha amada pastora Sônia Bispo. O último fósforo da caixinha, eu que boto fogo no mundo. Ó, sou o último fósforo. Ele é o espertão. E ele vai deixando todo mundo para trás. O maior pedaço é meu. Tem aquele bolo lá, aquele monte de glacê, que, por exemplo, eu não gosto, aí ele pega o meio para ele, com a cerejinha em cima, e ele põe no prato dele, não se importa. Ele vai indo assim. Então, façamos uma sondagem para ver se realmente nós somos isso, ou se convenientemente nós nos escondemos atrás disso. Porque as pessoas podem estar te observando. Quando aquela liderança falou para mim aquilo lá, eu fiz o que a pessoa mandou. Eu fiz. Eu fui, paguei todas as contas do nome dela e justifiquei todas as que estavam no meu. Até entrar dinheiro na igreja e ela pagar. Eu fiz exatamente como ela mandou. Poderia não ter feito, talvez ela não ficasse nem sabendo, mas eu fiz. Só que me feriu. Isso aí demonstra é uma manifestação de abandono. Cara, se o meu líder não está me guardando, se o meu líder está me expondo, se o meu líder salva o lado dele, na hora que a batata assar mesmo, já era. Então tem um filme chamado Circle, eu assisti há muitos anos atrás, é um filme interessante para você assistir. Naquele filme você vai poder fazer uma sondagem. Foi o filme que mais falou comigo a respeito da natureza humana. Quando realmente as coisas, quando a batata assa, o que o homem é capaz de fazer para preservar sua própria vida. Porque hoje aqui, irmão, tá tudo bem. Ah, estamos em guerra, não tá nada. Tá, mas não tá. Para nós aqui no Brasil ainda, tá muito tranquilo. Circle, Circle. Quer dizer, é círculo, né? Mas é círculo em inglês lá. Então, o que acontece?
Para nós aqui, irmão, tá ruim? Não tá. Tem uma pressão, tem um negócio, estamos orando, estamos vendo chegar. Mas nós estamos ainda, tá tranquilo. Entendeu? Ainda tá muito bom. Mas a hora que o negócio de verdade acontecer mesmo, como é que eu vou fazer aqui em casa? Se eu tiver meio quilinho de carne, eu vou assar e comer eu e minha esposa escondidinho? Ou eu vou chamar três, quatro irmãos e falar, irmão, tem 50 graminha para cada um, tá? Como que eu vou proceder? Aí que o negócio vai ficar. Porque agora tá tudo bem, tá todo mundo comendo, bebendo, passeando, fazendo, tá bom. Cada um dentro do seu quadro financeiro, nós estamos tocando o barco. Eu quero ver daqui a pouco. Quando o negócio, aí vai começar a aparecer, vai separar os homens dos guri. Mas daqui a pouco, um pouquinho mais para frente. Vamos embora, senão não vamos chegar no negócio aqui, apesar que nós já estamos nele, né? Procrastinação. Então, por que que ela fecha portas? Porque você vai perdendo a oportunidade. Você tem que ir lá fazer um concurso, você não vai. Você tem que estudar, você não estuda. Você tem que fazer um curso de teologia que vai te ajudar no ministério, você também não faz. Quando chega a hora do avanço, a porta está fechada para nós, naturalmente. Por quê? Porque nós procrastinamos. Aquele curso, aquela leitura, aquela palavra, aquele culto, aquele trabalho, aquele cargo, aquele. Então, fechou porta. Irrita quem está esperando algo de você. Porque as pessoas que estão ao teu redor, então você tem que entender que você não está sozinho no mundo. Você tem marido, você tem esposa, você tem filho, você tem patrão, você tem pastor. Então é muito desgastante. Vamos pôr aqui dentro do ministério pessoas que procrastinam aqui. Toda vez você vai atrás da pessoa. Irmão, vamos fazer tal coisa? Vamos começar um negócio aqui? Ah, não dá. Vamos deixar para mais para frente. Então, isso aí irrita. A gente está sendo tratado cada vez mais para amar, para justificar, para entender, para orar, para esperar a próxima vez que a oportunidade vai bater a porta. Mas é chato. Fica desgastante dentro do relacionamento. Porque está sempre procrastinando. Aí você olha a pessoa, ela está lá, sentadinha no sofá, tomando um cafezinho, e já era para ela estar com o pezinho na estrada já. Entendeu? Não era momento de estar tomando cafezinho. Mas ele tá lá ou ela tá lá tomando um cafezinho, como se tivesse tudo muito bem, obrigado. E não tá tudo muito bem, obrigado. Então você vai ter que tomar esse café. Ah, eu não posso nem tomar um café? Pode, mais rápido, em pé. Toma o café, irmão ou irmã, e põe o pé na estrada. Vai fazer o que você tem que fazer nesse dia. Não procrastina mais. Na quarta-feira você fala, ah, segunda-feira eu vejo isso. Irmão, tem quarta, quinta e sexta. Por que segunda? Não tem sentido isso aí. Quando eu fiz a escola na rede, na ferrovia, aquilo lá é uma coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Que eu entendo por que, que as estatais elas têm que ser bancadas pelo governo, que a maioria não dava lucro, porque a ferrovia naquela época já estava sucateada, já estava chegando no fim. E eu fui fazer estágio numa seção chamava Ferraria, e eu fui lá com mais um aluno, dois estagiários. Tinha 14 homens naquela sessão. 14. Sabe o que que nós fazíamos ali? Puxávamos um ou dois eixos por semana. Então, aquele eixo que o trem roda ali, chega uma hora que tem que trocar, aquele é usado, ele é posto na forja, depois puxa lá no martelete e faz algumas peças. Dois por semana, em 14 homens. E mais umas sapatas de freio, uns parafusinhos, um negocinho, que aí só os estagiários faziam. E os 14 homens ficavam conversando, bebendo, falando, fazia churrasco no fundo da sessão, jogava truco, dominó, assistia televisão, não tinha internet na época, senão ficaria todo mundo no celular. E ganhando, muito bem, obrigado. 14, não era um ou dois, não. Sabe com quantas pessoas daria para tocar aquela sessão? No máximo, três homens e mais um estagiário. Faria todo aquele trabalho ali, que já não era muita coisa. Mas eles estavam ali. E aí chegava na segunda, tinha um eixo para puxar. Estava frio. Acendia a forja, um copinho de café para cada um,
e ficava 14 homens em volta daquela forja, abraçadinho na canequinha de café, falando um monte de abobrinha no fogo da forja. Não vai puxar o eixo, gente? Ah, deixa para terça, hoje tá frio. Passava um dia inteiro. Chegava na terça, deixava para quarta e aí puxava talvez na quinta. Um feriado na quarta, acabou a semana. Acabou a semana. Porque na segunda, vamos deixar porque quarta é feriado. Aí chegava na quinta, vamos deixar que foi feriado ontem. Uma semana inútil. Mais inútil ainda. Mas, então você precisa se movimentar. Porque você vai começar a irritar as pessoas que estão esperando algo de você. Perde oportunidades, que é mais ou menos igual a fechar a porta, você vai perdendo oportunidades. Você vai acumulando oportunidades perdidas. Ainda essa semana lá no evento, eu falei para minha esposa e para Jane, eu falei, ó, eu vi o pessoal fazendo louvor lá e tal, e teve uma hora que só um violão e uma voz resolveu o problema. E aí o que que eu fiz? Eu lembrei do meu pai, com 6 ou 7 anos, ele me coloca numa escola de violão. Eu fui acho que 2 aulas e não voltei mais. O que aconteceu? Perdi a oportunidade. Hoje nós não temos louvor na nossa igreja porque não tem ninguém para tocar nada aqui. Quem toca alguma coisinha nem vem no culto. Vem quando dá certo. Então a gente tem que fazer o louvor no CD, lá no YouTube, porque não tem ninguém para tocar um violão, porque eu perdi uma oportunidade que passou pela minha mão. Então, cuidado, depois eu vejo isso, mais para frente eu estudo, mais para frente eu toco, mais para frente eu. Então, eu perdi, muitas portas foram fechadas e hoje faz falta. Tudo que a gente vai desperdiçando, irmão, um dia vai fazer falta, você vai lembrar. Se você sondar a tua vida aí em 30 segundos, você vai começar a pensar: perdi essa oportunidade, hoje está fazendo falta. Não fiz esse curso, hoje está fazendo falta. Perdi aquela administração, hoje está fazendo falta. Não fiquei com aquele marido, casei com o outro, hoje fez falta. De repente, uma apaixonite aguda que surgiu na tua vida e você deixou o homem certo, a mulher certa e casou com o errado e teve um preço horroroso na sua vida nisso. Perdeu a oportunidade. Mas ela estava na sua mão. O cara queria casar com você. Você não quis. Porque apareceu o Alain Delon. E aí, o Alain Delon deu problema para você. Aí depois você vai fazer o quê? Nós vamos nos sentir inúteis. É um desdobramento óbvio do procrastinador, porque depois vem o peso do negócio. Ele ficou lá no sofá tomando café, depois ele foi no banheiro, depois ele voltou, aí já deu 9h30, ele não saiu para ir fazer o que tinha que fazer, aí ele falou assim, vou esperar o almoço. Aí espera o almoço, ele almoça, depois talvez agora à tarde é melhor esse negócio, é melhor cedo. O procrastinador ele vai ter um monte de argumento. Viu, mas você não vai agora à tarde? Porque você não foi de manhã? Você estava. Agora você almoçou? Não, lá é bom cedo. É bem cedinho, que aí as pessoas estão com o miolo mais vazio, tem mais chance de dar certo. Deixa que amanhã cedinho eu vou. E amanhã cedinho o cafezinho no sofá de novo. E vai se sentindo inútil. Vai se sentindo. Também, não faz e culpa os outros por não fazer. Isso aí é de praxe. De praxe é bem arcaico também. Abraço, Ana Luz. Preguiçoso. Ele se sente inadequado para muitas funções, mas ele não é inadequado. Eu tenho um amigo bem próximo que ele tinha uma lista de inadequação para muitas coisas dentro da empresa. E de uns tempos para cá ele tem rompido a procrastinação, até pela pressão da vida. E o que tem acontecido? Ele tem visto, de vez em quando ele fala assim, cara, aquele negócio que eu não fazia, agora eu faço. E eu achei que eu não fazia. Por quê? Porque falar, não vou mexer, vou fazer. Irmãos, entrar num Zoom para mim era a mesma coisa de, meu Deus do céu, gerar um link, fazer, eu falei, não, gera lá para mim. Eu não gerava esse negócio. Aí quando eu levei aquele enquadro básico da dona Fátima, falou, ó, pelo amor de Deus, você tem que me ajudar. É gerar um Zoom e colocar lá, você não sabe, solta eu, filho. Irmãos, é a coisa mais fácil, mais simples do mundo. Mas por quê? Procrastinando. Não, não consigo fazer isso. Sou inadequado para isso. Meu miolo não funciona nisso. Funciona. Mas não vou ter que querer. E depois, por último, que nós já falamos no começo, só faz o que realmente interessa. Vamos ler alguns versículos aqui.
Eclesiastes 9:10. Tudo o que sua mão encontrar para fazer, faça com toda a sua força, pois no reino dos mortos, para onde você vai, não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento e nem sabedoria. Então, o negócio é agora. O procrastinador, ele vai enterrar um monte de coisa. E para onde ele vai, não vai precisar mais. Ah, quando eu chegar lá no céu, aí eu vou. Não, lá você não vai precisar, irmão. Lá não vai precisar fazer concurso, mandar currículo, lavar a casa. Tem casa suja, uma bagunça, uma bagunça. Meu Deus, me ajuda aqui. Por que que a casa está suja? Amanhã eu lavo, amanhã eu limpo, amanhã eu vejo, amanhã eu acerto. E tá aí. Aí você olha e fala, nossa, minha casa é tão suja, tem tanta roupa para lavar. E por que que não lava? Porque está preso na procrastinação. Ou está preso no que te interessa. Porque outras funções você faz. Outras funções você coloca em atividade. Mas lavar louça é chatinho, né? Eu fiquei uma semana de folga e lavar louça lá, o Glória. Levei uns 3 pratos na casa da irmã que a gente comeu lá. Falar em casa da irmã que a gente comeu, deixa eu dar um testemunho aqui também. Irmãos, eu tenho recebido as pessoas na minha casa com muita. Eu dou o melhor de mim em tudo. Eu sirvo o que eu como, eu faço tudo o que eu posso para receber as pessoas na minha casa. E sabe o que aconteceu lá em Comodoro? Eu cheguei em Vilhena, a pastora Rosemary foi buscar a gente no aeroporto, foi para casa dela. Aí tinha um quarto para nós, almoço para nós, janta para nós. Depois levou nós de carro lá para Comodoro. Aí depois nós chegamos lá. Chegando em Comodoro, ela falou assim para mim e para a pastora Fátima: ó, nós vamos almoçar e jantar na casa da irmã Gleice, tá? Eu falei, só insere a Jane aí nesse contexto, que a minha filha tá chegando, ela vai comer comigo. Inseriu a Jane no contexto. Almoçamos e jantamos, né? Exceção no domingo, na segunda, que a gente estava saindo, que a gente passou na loja do Apóstolo Éder para falar com ele algumas coisas, e aí a gente saiu, passamos num posto, almoçamos e viemos para Vilhena para vir embora. Só esse dia a gente teve que gastar ou ir em algum lugar para comer. O restante dos dias, tudo nos alimentamos, ofertaram na nossa vida. Almoço, janta, café da manhã no hotel, o traslado para ir e voltar de Vilhena também ofertado, buscar no aeroporto, não gastamos nada. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, mas a gente tem plantado isso. Às vezes a gente quer colher certas coisas, mas você não planta nada. Você não serve um copinho de água. Você não, se vai na sua casa, você tinha uma carninha melhor para fazer, você faz um franguinho que é mais baratinho e deixa a carninha para você depois. Aí você está numa regência de miséria e de avareza e quer que as coisas e quer colher fartura e abundância. Não vai dar certo, viu, irmão? Esquece. Não vai funcionar isso aí. Não vai funcionar. Agora, se você honrar as oportunidades que você tiver de quem vir na sua casa, passar pela tua vida, você ofertar na pessoa, você der um alimento, aquilo que você comia, dar o melhor ali, aí depois você pode ter certeza que vai dar certo. Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento não planta, e quem olha para as nuvens não colhe. Então, o procrastinador fica isso aqui. Ele fica olhando o vento, está ventando, vou plantar. Ah, tem a nuvem, não vou lá mexer. E ele fica naquela leseira e ele não sai do lugar e aí ele não vai fazer nada. Nunca vai acontecer nada. Hebreus 12:11. Nenhuma disciplina, esse versículo aqui é muito importante, eu estava lendo um pouquinho antes aqui. Nenhuma disciplina parece agradável no momento, mas sim dolorosa. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, a disciplina, ela vai nos exercitar para nós entrarmos na rota. Então, no momento, tem coisa que você ouviu aqui hoje da minha vida que você não gostou.
Se alguém tiver coragem, pode ir por aqui. Apóstolo, realmente, quem gostava de falar isso sempre era a Luísa, né? Agora faz tempo que ela não fala. Não sei se não está dando mais raiva, se ela nem está falando mais. Mas deu uma raiva quando vocês falaram aquilo. Deu uma raiva, mas depois. Por quê? A disciplina, no primeiro momento, dá uma raiva. Eu não quero que mexa nisso, porque a gente não quer que mexa nesses lugares, irmãos. A verdade é que nós queremos ficar na procrastinação, nessa zona de conforto, que na verdade é uma zona de tormento, mas você e eu queremos ficar nisso, mas nós não queremos receber disciplina para sair desse lugar. Mas nenhuma disciplina, está falando aqui, nenhuma, é agradável no primeiro momento, mas sim dolorosa. Então, isso que está doendo em você e em mim, quando nós somos disciplinados, vai acontecer isso mesmo. Mas se nós não deixarmos ser tocados por isso, exercitados na disciplina, depois nós vamos colher o fruto que é a paz. Então, nós vamos ter que entender. Eu não estou gostando do que está falando hoje, estou quase saindo da live, só não sai por educação. Tá bom, irmão, fica firme mesmo, não sai não. Só que se você aguentar isso aí, esse processo até o final, o que vai acontecer na tua vida? Você vai romper. Se eu aguentar o processo até o final, eu vou romper. Por que eu não rompi em nada? Para mim, toda disciplina era desagradável, dolorosa e eu saía fora. Não, não quero. Não vou. Não gostei. Falou muito. Falou pouco. Tá azedo. Tá doce. Tá muito escuro. Tá muito claro. Sempre eu tinha uma desculpa esfarrapada. Não saí do lugar. Aí vai ser opção de cada um. Agora, quando eu comecei a receber disciplina e aquilo para mim, mesmo sendo, não sendo agradável, mesmo doendo, eu pus aquilo em prática, aí as coisas começam a acontecer. Então vai ser uma opção para você e para a minha vida. Semeiem, Oséias 10:12. Semeiem para vocês a justiça, colham os frutos do amor leal e preparem a terra para o plantio, pois é tempo de buscar o Senhor, até que ele venha e derrame sobre vocês a sua justiça. Tiago 4,17. Portanto, se alguém sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Esse versículo aqui, por muito tempo, a gente ficou preso num ambiente onde, se eu sei que eu posso dar uma cesta básica e não faço, eu estou pecando. Se eu sei que eu posso liberar uma oração para a pessoa e não mando, eu estou pecando. Se eu sei, isso também. Mas o que hoje, nesse contexto, está falando? Se você sabe, portanto, se alguém sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Procrastinação também é pecado. Você sabe que você tem que fazer esse bem. O que é esse bem? Ir nesse lugar que você precisa ir. Sair desse lugar que você precisa sair. É uma decisão sua para romper isso. E quando nós não fazemos isso, nós não estamos errando, estamos pecando. Se você não sabe a diferença de errado e de pecado, se um pedreiro for assentar uma janela na sua casa e ele assentar essa janela um pouquinho fora do nível, ele errou ou ele pecou? Ele errou, num primeiro momento. Agora, se esse pedreiro ele está chateado com o dono da obra e ele propositalmente assenta essa janela fora do prumo, ele errou ou ele pecou? Ele errou e pecou. Porque agora a motivação dele é fazer aquilo de propósito. Mas se ele coloca porque ele errou, ele tira, faz de novo, está tudo bem. Então nós precisamos entender que esse fazer o mal, se alguém sabe que fazer o bem e faz o mal, isso não é um erro, isso é um pecado. O que você está fazendo com a tua vida no mundo da procrastinação e o que eu posso estar fazendo com a minha, nós estamos pecando, porque nós sabemos que nós temos que fazer um bem para a nossa própria vida e é para nós, irmãos. É para a nossa família, é para a nossa casa, é para melhorar a nossa vida ministerial, espiritual. Se você sabe que você tem que levantar às 5 horas da manhã, Deus já falou com você, levanta, entra lá e vai orar. Amanhã nós vamos voltar na oração falar nisso, dia 9/4, 5 da manhã. Amanhã já é quinta, vou voltar, apóstolo, mas na segunda-feira. Segunda-feira eu volto sem falta, aí segunda-feira você não volta de novo. É o bem que você sabe que você tem que fazer, mas não faz. E aí dá problema. Porque não sou eu que estou falando para você. Eu fico aqui toda hora falando, entra. Você já recebeu um? Para falar para vocês, eu acho que eu pedi para uma pessoa. Falei assim, eu acho interessante você entrar na oração que vai fazer bem para você. Se eu não me engano, eu mandei para uma pessoa. Você já recebeu um WhatsApp meu?
Você já ouviu falando aqui, entra, é convocação? Eu não vou falar isso, a não ser que Deus mandar, mas eu não vou falar. Eu vou te avisar, ó, 5 horas da manhã nós estamos orando, tá? Se você achar que você está precisando, que você deve orar, entra lá com nós. E aí vai ser você. Vai ser a sua decisão. Porque não vai adiantar nada eu te obrigar. Porque você pode até entrar para me agradar, se você conseguir, e não vai resolver nada. Você pode entrar, colocar lá no Zoom, vou ver seu nominho lá, pode até dormir. Não vou saber. Até vou começar a fazer uns testes de negócio de oração. De vez em quando eu vou liberar o microfone. Irmão, fala alguma coisa aí. Ver se esse povo não está dormindo. Foi uma boa ideia que eu tive agora. Então, na verdade, o que acontece? A gente pega e você sabe o bem que você tem que fazer e não faz. E isso vai dar problema para tua vida. Gostou, né, irmão? Foi bom. E aí você está cometendo pecado. Pecado. Entendeu, irmãos? Pecado. Não é erro, não. Vamos para frente aqui, então. João 9,4. Enquanto é dia, devemos realizar as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então aqui está falando, cara, é de dia, é agora. O teu momento é agora. Ora para isso. Fala, Senhor, é agora o meu momento. Eu preciso sair desse lugar. Senhor, me ajuda. Irmão, vai se humilhar. Apóstolo, eu não consigo. Eu sou procrastinador desde quando eu nasci. Na barriga da minha mãe eu já procrastinava. Lá dentro dela, ela queria, vinha lá a comida, lá depois eu como. Desde lá de dentro, eu lembro, apóstolo, eu estava lá dentro, a comida vinha lá do umbiguinho, eu segurava a tripinha lá para não passar, eu não quero comer agora. Procrastinava, depois eu como, deixa eu dormir. Mas agora, irmão, você vai precisar clamar ao Senhor, falar, Senhor, desde sempre. Mas esse desde sempre, agora veja o resultado e se incomode com isso. Isso está trazendo prejuízo para você, para tua casa, para tua família, para o ministério. O ministério morra. Tem gente procrastinando dentro do ministério morra que está prejudicando o andamento melhor do funcionamento do corpo nesse ministério. Não vou nascer, não. Não, 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 não. Dia 10 segura. Ai, procrastinou até o nascimento. Se enrolou em alguma coisa lá, pelo amor de Deus, nós precisamos sair disso, em nome de Jesus. Você está atrapalhando a sua vida, você está atrapalhando a obra de Deus, você está atrapalhando as pessoas. O procrastinador, ele vira um embaraço. Em nome de Jesus, vamos sair disso, vamos andar de dia. Estejam, Lucas 12:35, estejam vestidos e prontos para o serviço e mantenham suas lâmpadas acesas. Lucas 12:40, estejam também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperem. Esse versículo aqui é um sufoco para o procrastinador. Estejam também preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. O procrastinador, ele fica, né, o máximo possível. Não, depois eu vejo, depois eu faço. Agora você não sabe, viu? Você não sabe. Aquele negócio que você fica nos 2 últimos dias no concurso, o concurso é domingo, você fez a inscrição há 7 meses atrás, e você se mata quinta, sexta e sábado até de madrugada para orar, para estudar, para fazer a prova domingo, que o procrastinador ele faz isso. Quando o negócio afunila mesmo, que não tem jeito, aí ele tem que ir na marra, ele leva um choque e ele vai. Só que, logicamente, ele não vai produzir 1/10 do que ele iria produzir se ele começasse a estudar desde o começo. Só que aqui não tem esse negócio. Virar numa hora em que vocês menos esperam. Pá, chegou. E aí nós ficamos procrastinando. Não, depois eu vou orar, depois eu vou ler, depois eu vou ajudar no ministério, depois eu vou ofertar, depois eu vou. E você fica. Irmão, falar em ofertar, dizimar, pelo amor de Deus, presta atenção numa coisa. Você vai pedir dinheiro agora? Não, não vou pedir dinheiro, mas vou te dar uma orientação. Eu vou te dar uma orientação a respeito de voto. Tem muita gente fazendo voto de tolo. Para Deus falar assim, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então, por favor, para de empolgação. Para de ser aquele negócio, não, porque vai, Deus não falou nada. Então, espera, confirma, conversa com Deus, Senhor, é isso mesmo? Antes de fazer o voto. Porque depois que você faz o voto, eu tenho orado por pessoas que têm feito o voto, eu tenho exercido, eu falo, Senhor, nem sei se dá certo isso, mas pela fé, eu libero esse irmão, libero essa irmã do voto que foi feito, não impute, que não colha. Tomara que isso funcione. Em fé eu faço isso.
Pessoas que têm votado, que, mano, não pedimos nada. Ó, vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa, de repente não está acontecendo nada. Então, pelo amor de Deus, não faça voto se você não pode cumprir. Vamos para frente aqui. Provérbios 10:4. Mãos preguiçosas levam à pobreza, mas mãos diligentes trazem riqueza. Então, às vezes, eu mesmo na minha vida passo assim, cara, eu trabalhei minha vida inteira, não fiquei rico. Eu ficava 14, 15 horas com uma mão, mas aí é um outro aspecto, tem um monte de coisa para ver. Não entra nessa não, que você vai ficar ferido com a palavra, ferido com Deus, e isso aí é engano. Mas o que que Deus está falando aqui? Mãos preguiçosas levam à pobreza. Aí a gente nicha no financeiro. Ah, eu estou apertado financeiramente porque eu tenho a mão preguiçosa. Mas se eu tiver uma mão diligente, eu vou ser rico. Não é isso que Deus está falando. Abra o leque de entendimento. Em todas as áreas da tua vida. Tudo que você tiver uma mão preguiçosa vai te levar a uma escassez, que é a pobreza, uma escassez. E tudo que você tiver uma mão diligente, ela vai trazer a possibilidade de você, ou ela vai fazer com que venha uma riqueza. Agora precisa ver o nível de riqueza de cada um. Nós precisamos entender isso. Riqueza é um dom. De repente você não tem o dom. De repente eu não tenho o dom de ser rico. Rico mesmo, igual você pensa aí. Mas se você, uma coisa que não vai falhar, se você tiver uma mão diligente, você vai ser rico no sentido de provisão, de ser assim próspero. O que é uma prosperidade? Você não sente falta de nada dentro do ambiente que você está. Hoje, irmão, eu não sinto falta de nada, mas eu não sou rico. Moro numa casa legalzinha, mas é simples. É tudo tranquilo. Mas eu não fico naquele desespero que vai acabar o gás. Sabe quando você começa a ver o fundo da panela ficar pretinho e você entra em pânico porque você não tem os 100 reais, os 100 e poucos reais do gás? Você entra num pânico, teu marido entra num pânico e você põe todo mundo de joelho para orar e põe a mão no botijão, Senhor, nós não precisamos vencer, nós não precisamos passar por isso. Se nós estivermos posicionados com mãos diligentes, nós vamos ser tirados desse ambiente e aquela provisão vai chegar. Aí vai para oração. Aquela luz que já está na terceira ou na quarta, e que você sabe que vai cortar daqui a pouco, aí nós vamos. Então, irmãos, nós vamos precisar entender. Mãos diligentes. E de repente é um negocinho simples que nós estamos procrastinando, que nós estamos deixando para depois. É uma oração que o Senhor está nos requerendo. É uma coisa simples que vai destravar o mundo espiritual. E nós vamos poder fazer esse negócio acontecer. E nós ficamos num ambiente de escassez por preguiça, por procrastinação. Amém? Ver se tem mais alguma coisa aqui. Provérbios 18:9. Aquele que é negligente no trabalho é irmão daquele que destrói. Provérbios 24. Os preguiçosos não aram na época certa. Por isso, na época da colheita, procuram, mas nada encontram. Então, nós vamos encerrar por aqui a leitura dos versículos. Então, a gente tem o procrastinador, ainda ele tem esse nível de engano dentro dele, que ele quer o resultado. Então, esse último versículo aqui, ó, ele não ara, ou seja, ele não faz nada, ele não planta, ele não ara, ele não se mexe com o negócio, e depois ele vai no celeiro para ver, ou vai lá na terra para ver o que nasceu. Não nasceu nada, irmão. Você não arou nada, você não plantou nada, você não se envolveu com o negócio, vai nascer o quê? A terra está lá. Do mesmo jeitinho que ela estava quando você olhou lá e falou assim: amanhã eu aro. Quando você foi fazer outra coisa, amanhã eu vejo. Ela vai estar igualzinha, porque não tem esse negócio. Entendeu? O que vai acontecer? Então nós precisamos andar nisso daí. Mas vamos tomar uma aguinha aqui, toma uma água também se tiver oportunidade. Hoje é quarta? Nossa, hoje tem ceia, hein? Irmão, me perdoe, esqueci completamente. Acho que não vai dar tempo de fazer, não. Semana que vem a gente volta em nome de Jesus. É, Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar pela tua palavra, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas e que nós sejamos visitados pelo Senhor.
para sairmos de todo esse ambiente de procrastinação. Nós queremos nos desligar agora dessas frequências, dessas regências, dessas imposições de palavras que nós recebemos, de decepções que nós passamos e que nos levou num ambiente de procrastinação. Muitas vezes nós não éramos assim, mas as feridas, as decepções, os resultados não obtidos, quando nós éramos mais ativos, mais prontos, fazem com que nós sejamos regidos por essas feridas e nós então passamos a manifestar uma procrastinação que nos foi imputada, não é nossa. Pai, o Senhor tem misericórdia de nós e que em nome de Jesus nós possamos vencer tudo isso. Você fala assim comigo, Pai querido, em nome de Jesus, eu preciso sair de todo o ambiente de procrastinação. Pai, em nome de Jesus, eu me desligo dessas regências, sejam imputadas, sejam por palavras, por sobreposição, por feridas com a vida. Eu saio desses ambientes em nome de Jesus. Pai, eu te peço perdão pela procrastinação, pela preguiça. Eu te peço perdão por todas as vezes que as oportunidades chegaram e eu não dei a resposta correta. Te peço perdão por ter irritado as pessoas que estão ao meu redor, esperando algo de mim, e eu não dei essa resposta. Te peço graça para que o Senhor me ajude a sair desse lugar, para que eu não me sinta mais inadequado para muitas funções. Pai, em nome de Jesus, tira toda essa mistura aonde eu uso a procrastinação como uma desculpa, como uma bengala, mas na verdade eu só faço o que me interessa. Eu só faço o que me dá prazer. Eu só faço o que eu gosto. Pai, em nome de Jesus, eu renuncio essa casa de infantilidade. Eu renuncio esse ambiente de procrastinação e preguiça. E eu não quero mais ficar fazendo só o que me interessa. Mas eu sou homem, sou adulto e eu quero fazer o que tem que ser feito. Me ajuda, Deus. Em nome de Jesus, me visita, me dá graça, sabedoria, entendimento, fé, unção, e que eu possa entrar nesses lugares que para mim era tão difícil. Que eu possa tomar uma atitude hoje, que eu possa me levantar do sofá hoje, tomar esse café mais rápido e fazer o que tem que ser feito. Senhor, me ajuda e me perdoa por todo esse tempo que eu fiquei nesse ambiente tão cruel e devastador. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, eu creio assim que esta essa procrastinação que veio por causa das decepções. Eu mesmo na minha vida, eu não tinha uma marca de procrastinação. Só que depois eu me vi e me vejo ainda em algumas áreas procrastinando e hoje eu entendo que é por causa das feridas. Você não quer mais passar por aquela decepção? Você fala, cara, deixa eu mexer com isso aí mais para frente. Deixa eu depois eu vejo esse negócio aí. Porque aquela ferida está te regendo. Então, em nome de Jesus, que nós sejamos curados agora. Sejamos de verdade arrancados desse ambiente de, de feridas também que nos levam a estarmos procrastinando. Agora, não porque você ou eu somos procrastinadores, mas porque, na verdade, nós precisamos entender que a ferida está nos regendo,
que nós precisamos entender que as marcas da vida estão trazendo esse ambiente para nós. Então, em nome de Jesus, nós passamos aí essa limpeza por dentro de nós. Irmão, nós temos 4 minutinhos ainda. Se você tiver oportunidade, pega lá teu suco, teu pão. Se você não tiver, não tem problema, mas eu vou pegar, que eu estou pertinho aqui, e vamos fazer essa ceia em nome de Jesus. Amém? Só um minutinho. Meu Senhor, meu Salvador, Ele é meu Senhor, meu Redentor, Ele vive para sempre, vive para sempre. O céu declara a sua glória, o céu declara o seu poder, o céu declara a sua glória. Os céus declaram o seu poder, o Filho de Deus, vive para sempre. O Filho de Deus, vive para sempre. O Filho de Deus, vive para sempre. Está em mim. Meu Senhor, meu Salvador, Ele é meu Senhor, Ele é meu Redentor, vive para sempre, vive para sempre. Os céus declaram a sua glória, os céus declaram o seu poder, os céus declaram a sua glória. Amém, irmãos? Quem conseguiu aí, pega o teu suco, o teu pão, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer e te louvar por esse dia que nós estamos aqui tomando esta ceia do Senhor, Pai. Queremos fazer, ó Pai amado, trazer as nossas vidas à memória, lembrarmos do Senhor, do teu sacrifício, daquilo que o Senhor nos deixou disponível, do teu corpo e do teu sangue. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a estarmos apegados a Ti, a estarmos nos alimentando de Ti, que façamos, ó Pai amado, tenhamos este comportamento em nome de Jesus, que tenhamos realmente acesso ao Teu corpo e ao Teu sangue para sermos fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus, abençoe esse pão, abençoe esse suco e declaro ao Pai amado que eles são alimento vivo para nós. Que o Senhor possa nos manifestar, se manifestar dentro de nós, nos tirando de todo esse ambiente. Hoje, especificamente, tomamos essa santa ceia para que o Senhor nos dê graça para sairmos de todo o ambiente de procrastinação. Precisamos de ajuda. E nós comemos do teu corpo e do teu sangue, bebemos do teu sangue, para que o Senhor nos ajude. Seja uma ceia profética de nos tirar desses lugares de procrastinação, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Pode ceiar. Se você não tiver a oportunidade de fazer isso agora, depois prepara a tua ceia e faça isso como um ato profético mesmo, para te ajudar. A ceia é para isso. Uma das funções da Santa Ceia é você poder comer da carne, beber do sangue e romper coisas que você não conseguiu. A ceia não é para o santarrão, para aquele que é semideus. A ceia é para você que está buscando. Não é uma libertinagem, mas você tem uma liberdade de acessar a ceia através da misericórdia de Deus, para isso te ajudar a romper os ambientes. Amém? Come e beba em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Orem pela apóstola Fátima, foi no médico agora. O ar-condicionado destruiu ela. Está com a garganta lá, muito ar-condicionado. E realmente não fez bem. E ela foi no médico agora, ela conseguiu ali uma consulta ali meio rápida. E orem por ela, porque ela está bem debilitada na garganta. Amém, irmãos? Deus abençoe. Fogo no bicho. Amanhã, 5 da manhã, oração. 7h15, Oséias com a apóstola Fátima. Oração em línguas e depois Oséias. Também muito obrigado, abraço, vamos que vamos.